imagem idealizada versus âmago consciente. A necessidade que nós temos de sermos conscientes sobre quem somos. Tá? Antes da queda, não havia essa necessidade. Após a queda, houve essa revolução dentro da alma, onde é necessário, por meio da palavra, nós sabermos quem somos. Se eu não sei quem sou, se eu não sei o que há dentro de mim, como é que eu vou buscar em Deus aquilo que eu preciso, se eu não sei quem sou? Então, a palavra de Deus, quando ela entra dentro de mim, ela me norteia, ela me dá condições de eu entender e compreender sobre minhas mazelas, misérias, grilhões, cativeiro, concupiscência, pecado. Então, eu preciso entender que a palavra de Deus, ela não é uma ferramenta para me abençoar do lado de fora somente. Ela não é um mapa de um tesouro onde eu vou encontrar prosperidade, vida abundante do lado de fora. Ela é um mapa de um tesouro onde ela vai entrar dentro de mim para poder me dar noção do que há dentro da minha alma. Então, nós vamos analisar o seguinte, que o ser humano, quando ele está no mundo, ele é escravo da imagem idealizada. Quando ele vem para Cristo, infelizmente, ele continua buscando uma imagem idealizada. Eu sou o diácono. Eu sou pastor. Eu sou intercessor. Não tem outra coisa, Senhor? Depois eu penso. Então, o que acontece? Você vai se vestindo de estereótipos. Você vai se equipando e você vai perdendo a noção que você está no evangelho para quê? Para mudar. Para chegar à sua formatura, que é a estatura mediana, perfeita de Cristo. Essa é a nossa formatura. Essa é a obra do Espírito Santo de Deus em nós. Essa transformação, nós chegarmos a olhar para nós e enxergarmos Cristo vivendo dentro de nós, não tendo mais carne, diabo, mundo para vencer, mas tendo a palavra, o Espírito e o sangue. Então nós precisamos entender que isso aqui tem que ser eliminado da nossa vida. Quando você chega para Jesus, não importa quantos diplomas você tem, você precisa descaracterizar isso. Não importa quanto dinheiro você tem, não importa quantos títulos você tem, isso tem que ser descaracterizado. Por quê? Porque senão não existe progresso da palavra. Aí um vai pelo título. Tá, então vamos lá. Então eu sou delegado, eu sou advogado. O outro fala, eu sou complexado. Não é um título também? Ou não é? Minha mãe me rejeitou. É um título. E as pessoas vão aonde? Se escondendo atrás do quê? Dessa imagem idealizada. Eu sou complexado, rejeitado, minha mãe rejeitou, meu pai me fez mal. E assim vai. E as pessoas vão se escondendo atrás disso. E a palavra, ela não vai conseguindo perfurar essa barreira. Mas a palavra, pastora, não é poderosa, ela é poderosíssima. Quando ela é bem recebida, quando ela é absorvida. A parábola do terreno fala que quando ela é rejeitada, Satanás a leva embora. Então a palavra ela tem que ser absorvida. Ela tem que ser misturada com a fé, diz Hebreus. Para quê? Para que ela haja o quê? Proveito. 30, 60 e 100. Quanto é que eu quero produzir? Eu quero produzir 100. É isso que eu quero produzir. Então o que nós precisamos entender é o quê? Que você precisa tirar essa... Vamos falar de uma imagem idealizada. Você era criança e você teve que se virar sozinho. Então você criou uma imagem idealizada. Eu sou forte. Eu aguento tudo. É ou não é uma imagem idealizada? Quem é forte? Ninguém. As pessoas só são fortes em Deus. Elas só conseguem ter força por meio de Deus. Eu sou forte. Não é que ela é forte.
Ela se tornou dura, fria, conseguiu ignorar algumas situações para poder vencer outras. Então, ela é uma pessoa que está sofrendo por dentro, se automutilando para poder enfrentar a situação. Mas ela idealizou uma imagem dela mesma. Eu sou forte, eu aguento tudo. Eu sou forte, eu aguento tudo. Eu sou forte, eu aguento tudo. É uma imagem idealizada. Então, existem inúmeras de situações de imagem idealizada. Existe aquela pessoa, por exemplo, que se idealiza por causa da situação da vida e ela se torna uma pessoa servil. Ela vai para o servilismo. Serve todo mundo. Aquela pessoa faleceu, você vai no velório, boa, mas boa. Não fez mal para ninguém, servia todo mundo. Mas será que realmente existe uma pessoa boa desse jeito? Não. Aquela pessoa foi o quê? Servilista. Ela achava que ela não tinha direito, ela achava que ela nasceu, a vida era um favor para ela, as pessoas faziam um favor para ela. Então, foi uma imagem que ela idealizou de si mesma. Não, eu nasci para servir os outros. Então, era serva do marido, depois se tornou serva dos filhos, servas de quem aproxima, imagem idealizada. Agora, nós precisamos ter o quê? Um âmago consciente. Por quê? O interior inteligente, onde nós possamos analisar o que é verdadeiro em nós, que vem do Espírito, e o que é forjado, o que é esquematizado para sermos aceitos. O que foi formatado em nós, adequado, porque às vezes uma imagem idealizada sua foi porque você passou uma situação na sua infância, na sua adolescência, e aquilo foi um condicionamento durante um tempo, depois se tornou o quê? Parte sua, então se tornou uma imagem idealizada sua. É igual um adolescente, uma pessoa. Ela passa por um período de rebelião, aí as pessoas rotulam, ele adequa aquilo, e aí ele se torna um rebelde para sempre. Por quê? Porque ele aceitou uma fase, rotula e assim vai. Então você tem que tomar cuidado com a imagem idealizada. Você consegue distinguir? Por exemplo, o bonzinho. Na verdade, o bonzinho é aquele, vou falar assim, tá? Geralzão. Meu marido é bonzinho, vou falar geralzão. Timidez, está aí no meio. Introspecção. Rejeição de mãe ou de pai. Não é que ele é bonzinho, é que ele não se sente no direito de exigir nada. Então ele deixa tudo passar em branco. Agora, a imagem idealizada que foi bom para ele, porque é chato, né? A pessoa chegar para ele e falar assim, ô rejeitado. Você é assim porque você é rejeitado, né? Você é assim porque você é tímido, introspecto, você não tem uma identidade, né? Ai, me acham bonzinho. Melhor bonzinho do que todos os adjetivos que eu não gostaria de ouvir. Mas não é que ele é bonzinho. Ninguém nasce bonzinho. Ninguém nasce bonzinho. Nós não somos bons. Nós, ao decorrer da nossa vida com Cristo, nós vamos aprendendo e vamos nos tornando. Mas a imagem idealizada, ela gera o quê? Aquele conformismo, não é verdade? Aquele conformismo. Então vamos falar agora daquela pessoa voluntária dentro da igreja. O faz tudo. Nossa, olha, aquela irmã é uma benção. Ela faz tudo. A irmã está quase morrendo para dar conta de tudo. Por quê? Por quê? Que ela gera essa situação voluntária. Por quê? Porque ela é complexada e ela não sabe o valor que ela tem. Então ela precisa que as pessoas deem valor nela e ela precisa comprar isso por meio dos favores. Então ela faz favor. Você pode? Posso. Você pode? Pode. Mesmo que ela não pode, ela vai, se mata e faz. Por quê? Porque ela tem uma imagem idealizada dela. Que imagem idealizada dela? Aquela pessoa voluntária, aquela pessoa que se doa, aquela pessoa que faz. Então ela gosta dessa imagem idealizada. Por quê? Porque ela não sabe o valor que ela tem. Ela não se sente valorizada. Ela não tem identidade. Então ela precisa gerar uma imagem idealizada. Então ela faz tudo. É a irmã voluntária. Então ela gosta. Aquilo para ela é um conforto. Por quê? Porque as pessoas gostam dela. Porque ela faz tudo. Ela é voluntária. Então existe na igreja várias pessoas com imagem idealizada. É ou não é?
várias pessoas dentro da igreja. Isso é muito nocivo. Por que é nocivo? Isso é nocivo porque nós não mudamos. Quando você se apega a uma imagem idealizada, é como você estivesse no meio do mar, segurando numa boia, né? E vindo um barco salva-vidas, e você não larga da boia para poder pegar na corda que o barco lança. Você não tem coragem. Então você fica naquela imagem idealizada toda a sua vida e você não cresce, porque você se adequa àquilo. Aí entra o farisaísmo. O que é pior que a imagem idealizada? É o farisaísmo. O que é o farisaísmo? Você começa a se ensoberbecer de uma mentira. Você não é voluntário coisa nenhuma. Você é uma pessoa complexada, sem identidade, que não sabe o valor que você tem, e você desenvolveu um método de agradar as pessoas, de servir as pessoas. Você não é bonzinho coisa nenhuma, você é uma pessoa rejeitada, complexada, sem identidade, e aí você desenvolveu esse comportamento de ser bonzinho, e aí você começa a se ensoberbecer. Eu sou bonzinho, eu sou voluntário. Aí é o farisaísmo. Quer dizer, de imagem idealizada para farisaísmo, falta pouco. Mas pode piorar? Pode. Além de você acreditar naquela mentira, você começa a ser soberbo. Eu sou uma pessoa boa. Mas é mentira. É mentira. Por que é uma pessoa boa? Uma pessoa boa é aquela que cuida bem de si mesma. Em primeiro lugar. É aquela que trabalha para si, é aquela que cuida de si, é aquela que busca a cura para si, é aquela que busca se conhecer, que busca melhorar. Essa é uma pessoa boa. Por quê? Porque você tem que receber o que eu já comi. A fonte que eu já bebi, você tem que beber. Agora, se eu dou para você sem ser para mim, imagem idealizada. Eu sou bom para você, mas não sou bom para mim, imagem idealizada. Deu para você entender? Então, no meio cristão, existe muito disso. Porque no meio cristão tem muita mentira. Gente que posa de santo. O que é santidade? Santidade é você ser normal. Não é você ter cara de santo. É você ter voz. Que jeito que é a voz de santo? Santidade é você ser normal. Você ser você. Você poder ser você. Sem ter que esconder nada, sem ter que ocultar nada. Você é você. Isso é ser santo. É você encarar seus medos, seus traumas. É você encarar a sua humanidade. É você encarar você. E levar isso para a cruz, levar isso para a palavra, levar isso para Deus. Isso é ser santo. Ser você. Agora, existe muita gente na igreja que posa de santo. Por quê? Imagem idealizada. Gente, hoje em dia, não estou dizendo em todo o tempo. Hoje em dia, eu costumo chamar, quando eu estou orando, falando com Deus, eu costumo chamar o palco do evangelho. Porque isso aqui parece um palco. Tem artista para todo canto. Tem artista, tem gente que finge que é santo, finge que é devotado, finge que é fiel, finge. E ele mesmo acredita na própria mentira. Por quê? Porque ele começa a criar estereótipo. E ele começa a acreditar que ele é santo, ele começa a acreditar que ele é bom, e ele começa a acreditar naquilo, que ele é crente. Quando é que eu sei que eu sou crente? Quando é que eu sei que eu sou crente? Quando eu pratico a palavra, quando eu vivo a palavra, quando eu choro pela palavra, quando eu sou apaixonada por esse Cristo, quando eu dou a minha vida por esse Cristo. Eu sou crente. Quando vem a aflição e eu fico firme nesse Deus. Quando vem a tentação e eu não peco, eu sou crente. Mas aí ele começa a acreditar que ele é crente porque ele canta bem. Ele começa a acreditar que ele é crente porque ele prega bem. Ele começa a acreditar que ele é crente porque ele tem amigos crentes. Aí vira o quê? Uma possessão de imagem idealizada. Qual o seu nome? Imagem idealizada. Sai que esse corpo não te pertence. Vamos começar a expulsar os demônios da imagem idealizada. Agora, por que essa necessidade? Porque o cristianismo, ele se tornou um alpinismo social. O cristianismo ficou em moda. Antigamente as pessoas se convertiam para morrer, se convertiam para abnegar, se convertiam para poder doar os seus bens, se convertiam para poder carregar a cruz, se convertiam para ter o jugo de Cristo. Hoje não, hoje as pessoas se convertem com interesses secundários, colocando-os em primeiro lugar. Isso que acontece. O cristianismo verdadeiro, você se converte ao cristianismo para doar, para virar a face, para carregar a cruz, para ter o jugo de Cristo, para matar o eu.
Não é um alpinismo social. Hoje o cristianismo, ou vamos falar o cristianismo assim, né, de uma maneira pejorativa, só para você entender, é um alpinismo social. Hã? Por quê? Porque as pessoas precisam estar na igreja e ter uma posição diante das pessoas. Eu confesso para vocês que é muito difícil enxergar isso. Muito difícil. É muito dolorido enxergar a situação que a igreja chegou ultimamente. Muito difícil. E você saber que algumas pessoas ainda estão em busca disso. Em busca de ter, em busca de aparentar, em busca de segurança. Elas querem estar seguras humanamente, seguras emocionalmente, e elas abandonam Cristo por causa de tantos amantes assim. É muito triste ver a igreja hoje abandonando Cristo, abandonando as ordenanças de Cristo por causa de imagem idealizada, por causa da religião. A religião hoje, ela entrou no lugar do cristianismo. É muito triste. A época que nós estamos vivendo, eu vou dizer uma coisa para vocês, é uma das piores épocas que uma pessoa poderia viver. Por quê? Porque a maioria das coisas é tudo mentira. As pessoas falam mentira, elas vivem mentira e elas não conseguem encarar a verdade. A verdade para elas é muito dolorida, a verdade para elas é algo que descaracteriza esse romance que elas têm com a vida. A impressão que nós temos é que Satanás, os ardis dele, eu vejo Satanás assim como um ser tão ardiloso. Ele criou no Evangelho uma estrutura romanceada. As pessoas vêm para o Evangelho com romance. Você pode ver as canções sobre Jesus, romanceadas. O relacionamento que as pessoas querem ter com Jesus, um romance. Um Senhor que lhes dá tudo, que faz tudo por eles, que vem salvá-los, o grande cavaleiro no cavalo branco, que vem retirá-los de toda aflição, de todo medo, de toda dor. Essa é a estrutura que as pessoas têm do Evangelho. É esse romance, esse príncipe que vem no cavalo branco, resgatando eles de todos os sofrimentos. E o Evangelho não é isso. O Evangelho é o meu Senhor Jesus morto pelos meus pecados, ressurreto, para que eu viva uma vida diferente e volta para que eu possa me preparar para essa volta. Esse é o verdadeiro Evangelho. E Satanás, com os seus ardis, ele criou uma noção tão errônea, e as pessoas estão cedendo a isso. E as pessoas estão aceitando a isso. Esse romance do Evangelho. O Evangelho está romanceado. As pessoas, você chega perto delas e você não consegue tocá-las. Existem tantos estereótipos que você não consegue trazê-las à verdade. Essa é a verdade, essa é a sua verdade. Essa é a verdade da sua vida, essa é a verdade, é a sua necessidade. Isso é o que você precisa, não é o que você está pedindo que você precisa. O que você precisa é isso. Então as pessoas, elas estão tão longe, tão distante da verdade, que elas não conseguem entender mais e nem acreditar na verdade. Quando elas ouvem a verdade, você pode ver hoje. Que evangélico que você não conhece, que evangélico que você conhece, que não está atrás do bem-estar? Fala para mim. Ele quer estar bem. Ele quer viver bem. Ele tem sede de tudo. Agora, ele começa a acreditar nos estereótipos. Como é que você leva uma pessoa à verdade? Sua alma precisa de redenção. Você precisa arrepender dos seus pecados, sua concupiscência, sua cobiça. Isso é amor ao dinheiro, isso é cobiça, isso... E pondo os itens, mostrando, fazendo mapeamento da alma. Hoje, que pessoa você consegue trazer para a realidade e fazer um mapeamento da alma dela, dizendo, é assim, assim, assim. Isso é uma mentira que você criou. Isso é uma mentira que você criou. Essa é outra mentira que você criou. A coisa mais difícil. Às vezes eu atendo uma pessoa 3 meses, para poder falar para ela a primeira verdade. Situação, por quê? Porque se eu falar de primeira, eu causo um reboliço. Eu atendo a pessoa 3 meses para ir. Mas
pingadinho, pingadinho, com aquela paciência que só a graça de Deus me dá, para poder dizer a ela a primeira verdade, para ela não ficar totalmente morta e desmaiada. Por quê? Porque as pessoas, elas estão tão envolvidas nas mentiras, que ouvem, que acreditam e que vivem, que a verdade para ela é algo absurdo. A verdade para ela é algo terrível. Terrível. Quando Paulo diz aos Gálatas, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, fiz inimigo de vocês dizendo a verdade? Eu fiz-me inimigo? Existem pessoas que, se você disser a verdade para ele, dizer a verdade para ele, você se torna inimigo dele. Por quê? Porque o que as pessoas fogem é o quê? É da verdade. Então as pessoas acreditam no estereótipo que cria. Eu sou pastor. E daí? E daí? Diga para o seu irmão, não confunda dom com poder. Quem te deu o dom foi quem tem o poder. Eu nunca confundi dom com poder. Não é porque você tem dom, não é porque você tem talento, é que você é o poderoso. Nós temos dons. E os dons não é nem para nós, é para os outros. No que eu beneficio com o dom? Nada, niente. O dom é para você. Agora, eu ensoberbecer em cima daquilo, dom não é poder. Dom não é poder, quem tem poder é Deus. E Ele nos dá dons. Espera aí. Agora nós vamos criar estereótipos e nos bancar em cima disso. Eu sou crente por quê? Porque eu canto, porque eu prego? Não, eu sou crente porque eu estou de joelho no meu quarto, nas minhas madrugadas chorando. Tiago, Salmo 139, Senhor, olha para mim e vê o que há em mim de errado. Senhor, em nome de Jesus, me convence. Senhor, traz à tona. Deus, os meus grilhões pode quebrar. Senhor, em nome de Jesus, cura as minhas... Por isso que eu sou crente. Eu sou crente por isso, porque existe em mim um progresso do Evangelho. Isso me dá a certeza do meu cristianismo, porque o Evangelho está progredindo dentro de mim, porque o Evangelho está crescente, o Espírito Santo está trabalhando até me chegar ao quê? A estatura mediana perfeita de Cristo. Por isso eu sou crente. Eu não sou crente por causa da imagem idealizada, porque dou aula na escola dominical, porque eu dou aula no departamento. Não, eu não sou crente por causa disso. Não, isso são talentos e dons. Eu sou crente por causa de dons, porque eu prego. Não, de jeito nenhum. Aí eu acredito. Aí o quê? Eu fico escravo de emoções. Aí vem aquele crente doente, não me elogiou. Aí vem aquele crente doente, não reconhece o meu trabalho. Aí vem aquele crente doente, não me cumprimentou. Aí vem aquele crente doente. Aí fala a verdade, quem é que aguenta crente doente? Só misericórdia. O céu só é bom. Não, o céu já vai ser bom por não ter gente doente lá. Viu? O céu já vai ser bom, só por isso. Que lá não entra doença. Por quê? Porque o que tem de crente doente na igreja é incrível. Poxa vida, nós vamos estudar Gálatas 4. Paulo diz, Cristo nos curou, nos livrou. Agora, o porquê que nós mantemos? Aí você fala, Cristo é poderoso, a palavra é poderosa. Por que não desfaz isso aqui? Diga, porque é uma escolha do homem. É uma escolha. Nós escolhemos a soberba. Nós escolhemos os estereótipos. Nós escolhemos. Então é uma escolha. É uma escolha que nós fizemos. Você quer ficar com a imagem idealizada? O Espírito Santo diz. Então fica. Agora sempre terá aquele crente que dobra o joelho no chão e diz, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu sou miserável, sou pecador, Pai. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. O Espírito Santo sempre mostrando as falhas, os grilhões, as cadeias. E aí você ora, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, me molda. Senhor, me transforma. Senhor, me molda. Isso é cristianismo. Continuando. Vamos lá. Não evite objetivos da imagem idealizada, evitar conflitos. Não evite conflitos. Conflito é salutar. O conflito ele tem que existir. Tem que existir o conflito. Tem que existir. Quando Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Você tem que se examinar, analisar. Por exemplo, quando você tem inveja de alguém, você analisa por que você tem inveja? Tem que analisar.
O Senhor me perdoa porque eu invejei. Não, que pacotão é esse? Não vai fazer pacotão, não. Vai fazer pacotão, não. O crente gosta de fazer um pacotão, não é verdade? Faz um pacotão, pronto, acabou. Oh, Cristo me libertou na cruz, eu estou livre. Não é assim que eu creio? Vamos analisar. Por que você teve inveja? Qual a raiz disso aí? Vai estudar aquilo, é você. É você. Estude você. Estude você. Se tem que um assunto que você tem mais que conhecer, é você. Esse é o assunto que você tem que dominar. Eu sou pós-graduado em computação, não sei das quantas. Eu tenho curso de teologia da faculdade. Blá, blá, blá. Não é verdade? Eu sou pós-graduado em Márcia Angélica Vilela Costa. Melhor graduação que eu possuo. É ou não é? Hã? Você tem que ser pós-graduado em ti mesmo. Onde é que o Espírito Santo está? Por quem Jesus morreu? Onde a palavra vem? Eu tenho que me conhecer. Por quê? Para que eu não seja engodada nos ardis do maligno. Tá. Quando se evita conflitos, vou dizer uma coisa interessante para você. Quando se evita conflitos, se perde a flexibilidade de lidar com o diferente. Repita isso. Quando eu evito me conflitar, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar inapto para lidar com diferenças. Eu não vou ser consciente das minhas falhas. Então, eu vou achar que eu sou perfeito. Aí, quando o próximo manifestar as imperfeições, eu não vou ter flexibilidade, não vou ter misericórdia. Descobri uma coisa. Olha, descobri uma coisa. Só eu descobri. Toda pessoa que tem dificuldade de perdoar, imagem idealizada. Será que só eu que descobri? Não, você também. Por quê? Porque quando eu tenho imagem idealizada, eu faço o quê? Eu evito conflitos. Eu não me conflito, eu não me analiso, eu não me vejo. E eu não luto contra mim mesmo. O que vai acontecer comigo? Quando eu lidar com o outro, eu não vou ter condições de lidar com os defeitos do outro, com as falhas do outro, porque eu não lido nem com as minhas. Eu vou conseguir lidar? Então eu vou começar o quê? A não me relacionar bem com as pessoas. Esse é assim, esse é assim, esse é assim, esse é assim. E quando eu tenho o âmago psíquico, o âmago consciente, eu me conheço, sei da minha capivara. Fala assim para o teu irmão, minha capivara é grande. Eu conheço cada item, cada parágrafo. É ou não é? Lei número 7, parágrafo 1. Lei, parágrafo 2. Conheço a minha capivara. Então, quando eu lido com você, eu olho para você e falo assim, ô, meu irmão, você é fichinha. Não tem importância, você souber. Você fez, não tem importância, eu não ligo. É ou não é? O irmão marcou 8 horas, chegou 8h20. O que é isso? Você chegou 8h20. Eu sou uma pessoa. Vai olhar a tua capivara. Quantas vezes você falou que ia fazer regime e não fez? Quantas vezes? Por que você está bravo com o outro que atrasou? Aí você olha para o outro e fala, desculpa, atrasei 20 minutos, aconteceu alguma coisa. Aí você fala, que nada, tem importância. Quantas vezes eu já fiz compromisso comigo mesmo e não cumpri? Por quê? Porque você conhece as suas falhas. Quando você conhece a sua falha, o que acontece? Por que o Evangelho fala de uma comunhão? Que é possível uma comunhão. Por que a comunhão ela é possível? Ela só é possível quando eu me conheço, quando eu estou lutando para vencer as minhas limitações, para vencer as minhas falhas. Quando eu estou lutando contra mim, eu não vou lutar contra você. Diga isso para o seu irmão. Eu não vou lutar. Você vai ser uma bênção na minha vida. Você vai ser um oásis para mim. Por quê? Porque eu já tenho uma luta contra mim. Eu estou lutando contra mim. Estou lutando contra as minhas falhas, contra os meus defeitos, contra as minhas misérias. E eu não vou lutar contra você. Todo crente que fica brigando com o outro, diz, por que você não fez aquilo? Cobra. Por que você não fez aquilo? Ele tem uma imagem idealizada. Por quê? Porque ele briga com o outro, porque ele não tem o âmago consciente. Ele não sabe da própria miséria. Ele não sabe do quanto precisa. Então, ele vai no outro, não é verdade? Então, a imagem idealizada faz com que você evite conflitos consigo. Você vai conflitar. Não tem guerra aqui dentro, vai guerrear com quem? Lá de fora.
Olha para a pessoa do lado, se ela briga muito com você, imagem idealizada. Os que não brigam também tem, mas depois nós vamos ver, vai? Vamos lá. Tá. Agora, segundo ponto, tá? Ele evita conflitos e ele tem dificuldade de relacionamento. O segundo ponto que eu quero falar com vocês é o seguinte. A pessoa que ela tem imagem idealizada, eu falei, né? Agora há pouco, vou falar de novo. Ela começa a acreditar na própria mentira. O próprio estereótipo. Então, acreditando na própria mentira, ela começa a cair num problema que eu acho muito grave. Ela começa a cauterizar a consciência, ela começa a cauterizar o aprendizado, ela começa a cauterizar toda a fonte de crescimento. Porque se você já acredita que aquilo é verdade, por que você vai aceitar outra verdade? Entendeu? Então, isso você pode ver que a coisa vai piorando, né? A imagem idealizada, você evita conflitos, você acredita na mentira, criando estereótipos, e aí você vai cair numa situação cauterizada que é um problema. Isso tudo é inconsciente, a pessoa vai fazendo, mas é real. Aí chega lá para o delegado, para o juiz, fala, mas não matei porque eu quis. Olha, mas matou, não interessa. É ou não é? Então, a imagem idealizada muitas vezes é inconsciente, mas é real. Então, não importa, não é verdade? Bom, ela procura convencer-se a si mesma, ainda nesse aqui, de quem é. Ela procura convencer-se a si mesma de quem é. Acredito. Então, quando eu peco, o que eu faço na minha imagem idealizada? Eu conto com quem? Com o diabo. Qualquer um faria isso no seu lugar. Hã? Você está na graça. Pede perdão, acabou. Morreu o assunto. Senhor, me perdoa. Acabou. Âmago psíquico. Quando peca, o que ele faz? Espera aí. Vai lá em João. A palavra do Senhor diz que quem está em Cristo não vive na prática do pecado. Espera aí, por que eu pequei? E ele não se conforma em um perdão paraguaiano. A Bíblia diz que perdão é você arrepender, não é culpa. O arrependimento, o que é o arrependimento? É uma mudança generalizada de conceitos, de padrões, de convencimento, de tudo. Então, ele se arrepende e ele começa a vasculhar dentro dele o que o leva. Ele começa a confessar o pecado. Depois que ele confessa o pecado, ele confessa a raiz do pecado. Eu pequei porque tenho dentro de mim cobiça. A minha cobiça, ela vem, e ela vai montando ali o seu gráfico por meio da Escritura. O âmago consciente, ele vai buscar a raiz, o porquê ele errou. Ele começa a analisar tudo pelo poder da palavra, analisando a palavra. Então, a imagem idealizada, o que ela busca? Ela busca desculpar-se. Ela busca acreditar na própria mentira. Aí eu coloquei aqui, ó, procura convencer-se a si mesmo de quem é. Isso afeta as atitudes para consigo. Ele começa, isso aqui é ruim, hein? Ó, isso aqui eu acho que é uma das piores coisas que existe, para mim no caso, né? Ele fica despojado de recursos, ó isso. Não, vê isso aqui, ó. Não, isso aqui é a pior coisa que existe. Na minha opinião, sei lá. Ele fica despojado de recurso interior. Quando ele precisa se repreender, ele não se repreende, ele precisa que o outro repreende ele. Quando ele precisa enxergar alguma coisa, ele não enxerga. Ele precisa que a vida mostre que ele está errado, mas depois que ele já está ralado, às vezes já está com a perna quebrada, com o braço quebrado, entendeu? Já está sem um olho, né? Que Jesus diz, arranca teu olho e joga fora. Hã? Então ele é despojado de recurso interior. Ele não tem recurso para dizer... Ele está pensando numa coisa para falar, a própria mente dele trabalha e diz, não fale isso. Olha que coisa abençoada. O quê? Não fale isso. Agora, se você não tem recurso interior, você fala, falou, nem percebeu, quando você vai se dar conta que você errou, já está na consequência do erro. Aí você fala, não devia ter falado aquilo. A importância de você ter recurso interior.
Eu falo de recurso interior, não é só o Espírito Santo. É aquilo que o Espírito Santo restaura em você. Uma consciência, uma mente, um sentimento adequado. Uma consciência correta das coisas. Não faça, vai por aqui, age assim. Você ser o seu ajudador. Então, imagem idealizada, por evitar conflito consigo mesmo, você continua, vai do jeito que está. Acredita na própria mentira, cauteriza. Você não tem recurso interior. Você não tem como se ajudar. O melhor amigo que você tem é você, falando no termo humano. Esse é o seu melhor amigo. É ou não é? O melhor amigo que você tem é você. Sua mente, sua consciência. E você, não, está errado. Não, é desse jeito. Não, é dessa maneira. Entende? Esse é o seu melhor amigo. O melhor amigo que você tem. Exemplo de Jó é isso, né? Bom, despojado de recurso interior. Vê-se forçado, aí vem, né? Aumentar o artificial. Despojado de recurso interior vai viver aonde? Do lado de fora. Busca o lado de fora como lugar preferido. Teu lugar preferido é fora ou dentro de você? Tem gente que ele não consegue ficar bem consigo mesmo, ele não consegue olhar para si, ele não consegue fazer limpeza, ele não consegue trabalhar, ele não consegue... Jesus mora dentro dele, mas ele quer fugir de lá. Espera aí um pouquinho. Está tão mal assim o casebre? Você tem um casebre dentro de você, é um palácio. Tem gente que quer construir palácio lá de fora. Comprou um carro, pôs o coração no carro. Tua vida por dentro aí é maia. Ganhou uma casa, construiu uma casa linda, pôs o coração na casa. Você deve morar mal aí dentro, hein? Quando você coloca o coração do lado de fora, é porque a coisa aqui dentro está mal, não está gostosa aqui dentro, não é verdade? Por exemplo, você começa a fazer de pessoas o seu tudo, o ícone, o seu ídolo, dependente, precisa de uma palavra. Você não falou bom dia, você não sei o quê, é dependente. Mas você está mal, hein? Quer dizer, você não tem você? Você precisa do outro? Busca o lado de fora. Por quê? Tem uma imagem idealizada. Agora você vai olhando, vai ficando difícil conviver com pessoas, né? Aí está explicado por que é difícil conviver com as pessoas. Pessoas que querem ter posse do outro. Pessoa que quer dominar a vida do outro. Por quê? Tudo porque começa aqui, imagem idealizada. Tudo aqui. Agora, busca o lado de fora. Precisa de conforto, precisa de carinho, precisa de... Você já fez carinho em você? Tão ridículo. Por que você quer a mão do outro passando na sua cabeça? É ou não é? Já fez carinho em você? Faz carinho assim em você. Ridículo. Não é ridículo, não. Não é gostoso, sim, fazer carinho em você? Você precisa do outro. Você não se ama, precisa que o outro te ama. Como é que alguém vai te amar se nem você se ama? Fica complicado, não é verdade? Nós precisamos entender o seguinte: busca o lado de fora, porque o lado de dentro está um caos. E hoje os crentes só buscam o lado de fora. Só buscam o lado de fora, por quê? Jesus veio morar do lado de fora? Onde ele veio morar? Eu acho engraçado que tem crente que fala: Senhor, eu te busco. Estou aqui. Parece que estou escutando um sussurro. Senhor, eu te busco. Aí, eu te busco. Estou aqui. Aonde, Senhor? Aonde? Dentro de você. Dentro de mim. Você está aí lá de fora, eu estou aqui dentro. Como é que vão se encontrar? Eu tenho que estar onde Cristo está. Aí tudo do lado de fora é melhor. Uma casa tem um par do teu coração. Carro, filho, família, não sobra nada para dentro. Aí fica complicado. Busca o lado de fora, e aí começa o quê? Aí vem essa questão aqui, Escraviza em emoções. Escravo de emoções. Sempre tem que estar sentindo alguma coisa. Onde você sentiu alguma coisa? Tipo, alguma emoção? Eu não senti emoção nenhuma onde. Estou viva. Emoção. Mas tem gente que é viciado em emoção.
tem que sentir raiva. E a alma vicia mesmo, sabia? A alma vicia. A alma vicia em emoção. A alma não interpreta muito bem boa emoção e emoção ruim. É o espírito quem dirige, tá? Então, ela escraviza, ela fica escrava de emoção. Então, todo dia tem que sentir raiva, tem que sentir ansiedade, tem que sentir alegria. Aonde foi um dia chato, por quê? Eu não senti uma alegria. Por que você tem que sentir alegria? Por que euforia? Não tem porquê. Eu estou feliz sem ter emoção. Só que isso aí é uma outra aula, uma coisa bem mais profunda, não é verdade? Mas só assim, para falar, busca o lado de fora, se torna escravizado de emoções, não é verdade? Aí, vamos lá. O âmago psíquico fomenta o quê? Ou consciente, fomenta a humildade. Faz a humildade progredir. E a imagem idealizada? Fomenta o quê? Por isso que os crentaiados, a maioria deles, tudo soberbo, arrogante, não é verdade? Bom, vê os que não se adequam, agora começa a complicar, né? Deixa eu ver se dá. Vê os que não se adequam com o seu controle de qualidade uma ameaça. Começa o seguinte: rotular. Por quê? Porque começa o controle de qualidade. Por que você não gosta daquele? Ah, eu não gosto daquele por causa disso. Por que você não gosta daquele? Por causa daquilo. Quem tem o âmago consciente, eu disse no começo, gosta de todo mundo. E aquele, tá bom. E aquele, tá bom. É ou não é? Vai lá no almoço de família, aí escuta aqueles irmãos falando todas aquelas coisas. Você não vai pregar? Pregar? Pregar, vou pregar aqui, no meio dessa bagunça aqui. Jogar pérola aos porcos? Não. Você dá bem? E tua família? Boa. Hã? Aí chega lá, a imagem idealizada. Sou o mais crente dessa família. Ou, não fala assim, não, porque o evangelho, porque... Aí os irmãos já falam, meu Deus, chegou o chato. É ou não é? Por quê? A imagem idealizada. A imagem idealizada, ela tem necessidade de se evidenciar. O âmago psíquico, de se esconder em Cristo. Hã? Ele tem uma necessidade do quê? Que eu diminua e que tu cresças. Que seja para a tua glória, que seja para o seu louvor, não é verdade? Aí ele começa a rotular. Por que você não gosta? Eu não gosto desse daí, porque esse aí me enfrenta. Só que ele não fala isso aí, né? Ele fala outras coisas. Por que você não gosta desse? Aí ele começa a selecionar. Quem que ele vai selecionar para ser amiguinho dele, na turma dele? Hã? Quem? Somente os que têm imagem idealizada. Você já viu gente que tem imagem idealizada? Que é assim. O mês passado era tipo, dele. Não gostava, era rival, alguma coisa desse tipo. Esse mês já é amicíssimo. Porque se tornou empático num assunto. Meu amigo. Aí você fala, não, peraí. O mês passado, esse mês, imagem idealizada. Aí você fala, que esquisito. Mas não procura entender, que isso aí não dá para entender, não. Aí o que acontece? Acontece o seguinte, eles rotulam, porque eles só gostam de pessoas que concordam com ele. Eles não gostam de pessoas que batam de frente. Por quê? Porque se ele fugiu do próprio conflito, por que ele vai aceitar alguém que diga a verdade para ele, se ele já acreditou na própria mentira? Deu para entender? Daqui a pouco eu vou passar as perguntas, tá? São predispostos a pensarem que estão sendo tratados com desconsideração. Isso é legal. Eles são... vou pôr uma palavra aqui, tá? Sensíveis ao extremo. Se eles não estiverem evidenciados, eles acham que estão sendo desprezados. Não falou comigo, não me beijou, não me abraçou, não me cumprimentou. Eles são predispostos a acreditar que estão sendo desvalorizados, desconsiderados, porque ele não recebeu um tapinha nas costas, porque ele não recebeu um elogio, porque você foi lá, abriu o portão, um exemplo, né? Entra fulano. Você estava com o arroz no fogo, alguma coisa. Entra fulano, não me abraçou. Que bom que você veio. Cansativo isso. São sensíveis. Precisam. Por que precisam do lado de fora? Porque eles
só tem a imagem idealizada. Eles não têm essência, eles não se amam, não se gostam, não trabalham, não se edificam. Então eles são muito sensíveis. E aqui na igreja está cheio de gente sensível, não é verdade? Gente que sofre de infantilismo. Precisam eles são predispostos a acharem que estão sendo desprezados. Eles não querem saber, por exemplo, você esqueceu do aniversário dele. Quer saber se você estava passando por um problema? Se você... Não, esqueceu do meu aniversário. Às vezes a pessoa nem te cumprimentou, mas ela orou por você. Ela lembrou, ela orou. Mas só que não te viu, não ligou, não... Mas aí já fica chateado, por quê? Mas você lembrou do seu aniversário? Você cuidou de você? Agora, por que você precisa que as pessoas lembrem do seu aniversário? Por que você depende disso? Quando nós falarmos desse distúrbio, para mudar aquela palavrinha, distúrbio. Quando nós falarmos dos distúrbios da personalidade, nós vamos falar sobre essa característica de dependência. Depois vocês me lembram que a palavra que vai substituir a outra é distúrbio? Um distúrbio. Então, o que acontece? Eles são sensíveis. E aí, o que acontece? O que o diabo faz com essas pessoas? Escravizam, que é a próxima aula que nós vamos falar. Sobre essa escravidão do caráter, da alma, de tudo. Por quê? Porque depois dessa aula nós vamos para a escravidão de Gálatas 4. São sensíveis, extremamente sensíveis. Tá? O mundo respeita pessoas sensíveis? Não. Bom... pastora Jesus, ele tem um cuidado especial com as pessoas sensíveis. Eu concordo, tem mesmo. Só que elas vivem infantis, elas não crescem. E depois nós migramos para isso. Aí, maltratados, muitas vezes sua isso é importante também. É reportada no pensamento que está sendo reprovada. Tá. Às vezes eles se reprovam. Tá? Quando eles falham feio e tal, eles se reprovam. Quando eles se reprovam, o que eles fazem? Eles atribuem que o outro está reprovando ele. Por exemplo, quando ele falha com você, ele tem dificuldade de acreditar que você já perdoou. Mas já me perdoou, já. Qual o problema? Você errou, eu perdoei, não tem problema. Aí eles ficam com aquele auto-martírio, se autoflagelando. Porque eles têm dificuldade de acreditar que você perdoou assim. Já foi. Aí eles começam a agir mal, achando que você está mal. Você já lidou com uma pessoa assim? Que ela fica mal achando que você está mal com ela. Aí ela fica assim, olhando para você. Aí você fala, por que a pessoa está olhando assim? Ele fala, não, é que eu errei. Você já errou, mas já foi ontem. Hoje é outro dia. Então, elas se reprovam. Quando elas se reprovam, é horrível para elas. Aí vem o complexo, aí ela fala que está no vale. Ela nem sabe o que é vale. Ela fala que está no oleiro, mal sabe o que é oleiro. Aí ela se reprova, ela fica mal, fica depressiva, fica triste. Por quê? Porque tudo que ela tem é imagem idealizada. Vai pensar de mim o quê? Não vou pensar nada, vou pensar que você é um ser humano, como eu sou. Não é verdade? O que eu vou pensar de você? Mas para ela é um horror se você reprovar ela. Elas têm uma necessidade de ser aprovadas. E quando elas se reprovam, elas ficam azedas, ficam mal-humoradas, ficam nervosas, ficam irritadas. Porque ela falhou. Você falhou, ainda está desse jeito? Espera aí um pouquinho, mocinho. Espera aí, mocinha, você falhou, fica no teu quadrado. Mas pessoas de imagem idealizada, quando elas falham, elas entram numa deprê. Quando elas entram no deprê, ela fica azeda. Parece que está no TPM, mulher nas TPM, sabe, da vida. Fica igualzinha. Homem também, fica nervoso, ao invés dele ficar murchinho, não. Quando ele reprova, ele atribui ao outro a reprovação. Ele fica de difícil, convívio, difícil, fica difícil o negócio. Busca uma harmonia artificial. Busca uma coisa assim, aparente. Gosta de uma festança, de 1 quilolitro. Comunhão para eles é almoçar. Comunhão para eles é comer. Comunhão para eles é isso. E nós sabemos que comunhão não é isso. É verdade? Comunhão é você olhar no olho de uma pessoa, você falar assim, estou aqui, se você precisar de mim, estou aqui. Isso é comunhão. Comunhão é não ter barreiras. Então, para eles, comunhão é
isso é comunhão. É ou não é? Sorrir, brincar, isso é comunhão. Isso não é comunhão. Busca uma harmonia artificial. Traz uma falsa sensação de amor próprio e domínio. Então, eles tendem a ter uma falsa sensação, alguns desenvolvem, uma falsa sensação de domínio e amor próprio. Tá? Na questão, assim, de cuidar-se, na questão de preservar-se, mas isso tudo é furada. Busca desesperadamente por aprovação. Isso renova a sua autoconfiança. A autoconfiança deles é um flagelo. Esse é outro. A autoconfiança deles é um flagelo. Sabe no que baseia a autoconfiança deles? Baseia no que você gosta deles. Você gosta de mim porque eu faço o bolo para você. Eu vou trazer um bolo para você porque você gosta de mim. Eles têm uma autoconfiança baseada naquilo que você pensa deles e naquilo que você gosta deles. Oh, que coisa pobre e miserável, pelo amor de Deus. Né? Sua autoconfiança tem que ser no quê? Na palavra, em Cristo. Sua identidade tem que ser o quê? Em Cristo. A autoconfiança deles vai aonde? Naquilo que você gosta. Por isso que quando ele falha com você, ele fica azedo. Ele fica falando, mas fulano falhou, ainda está de cara feia, ele que falhou? Hã? Então, quando eles são reprovados, eles ficam mal. A autoconfiança deles, e eles buscam uma situação artificial, para quê? Para que você goste deles e eles se tornem autoconfiantes. Ai, fulano gosta de mim. Quando ele pensa que você está desagradado dele, ele fica mal. Mas ele pensa, mas nem está acontecendo. Porque o que mais a imagem idealizada cria é o quê? Imagem idealizada. Ele acha que você está com raiva. Ele acha que você falou porque você quis, né? Ele acha que você está pensando. Ele acha que você fez. Ele vive criando uma fantasia. A cabeça dessas pessoas só a graça de Deus, não é verdade? Hã? Vive criando. Cria coisas que não existem. Você vê assim, está falando com você? Está falando de mim? Hã? Ele acha que você está falando dele. Só porque você está falando com alguém que teve um desconforto com ele. E aquela pessoa não está nem lembrando do desconforto. Já foi. E aí ele acha que você está falando dele. Aí, você está falando de mim? Hã? O que eu estava falando de você? Ele acha. Por quê? Porque ele vive criando imagem idealizada. Ele vive. A cabeça dele é cheia de ilusão. Ele vive criando coisas que não existem. Coisas que não existem. O diabo nada de braçada numa mente dessa, né? Não? Hã? Quando ele é reprovado, na primeira instância ele agride. A maioria deles, ele agride, tá? Ele tem padrões puritanos para os outros. Alguns desenvolvem padrões puritanos para os outros. O que é um padrão puritano para os outros? Aparência. Padrão puritano para o outro. Ele não. Entendeu? Não, porque esse aqui não é verdadeiro. Mas peraí. Você é verdadeiro? É o mais forjador de tudo. Esse não é verdadeiro. Por que você não gosta de fulano? Por que eu não gosto de fulano? Eu não gosto de fulano porque eu não gosto. Às vezes ele nem sabe porque ele não gosta de uma pessoa, ele não gosta porque ele não gosta. Não passou no padrão de qualidade dele. Aí ele não gosta porque ele não gosta. Deu para entender? Por quê? Porque o negócio dele é imagem idealizada. Outra coisa. Baseia-se em leis específicas. Isso é bom. Olha para o teu irmão e fala, isso é bom. Quem cria as leis dele? Aí é ele mesmo. Ele cria as leis. Hã? Ele cria as leis e ele tem as leis específicas dele. Não é a lei da Escritura, mas ele é crente. Ele é crente, ele tem uma imagem idealizadinha de crente. Ele dá aula na escola bíblica, ele é diácono, ela é diaconisa, ela é intercessora, uma imagem idealizada. E a cartilha dele? Está lá o nomezão dele, Caminho Suave. Lembra do Caminho Suave? Caminho Suave. Hã? É o Caminho Suave. E está o nomão dele lá na frente. Autor, fulano de tal, nome tal. Ele tem as próprias leis dele. Ele cria as leis e você tem que andar dentro daquelas leis. Mas pasmem vocês que essas leis são leis que ele criou
que ele conseguiu montar uma aparência, esquematizou para estar dentro dela, e as pessoas que não conseguiram, ele reprova. As leis que ele se baseia não é na verdade, é naquilo, no estereótipo dele. Tem que ser autêntico. Mas ele não é autêntico. Mas ele finge que é autêntico. Por que ele finge que ele é? Porque ele só fala o que ele pensa. Então ele fala o que ele pensa, ele acha que ele é autêntico. Eu sou uma pessoa autêntica, eu falo o que eu penso. Quem diz que a autenticidade é isso? Isso é desequilíbrio. Então, as pessoas que não falam o que pensam para ele, lei número 1, parágrafo 2. Reprovado. Então, ele cria o quê? Ele cria leis particulares. E essas leis, foi ele quem criou. E como ele criou essas leis? Forjando um estereótipo aprovado. Então, ele cria lei própria. Se sente no direito de exigir, de julgar as pessoas. Ele não tem amor, não. Ele não tem amor, não tem misericórdia, compaixão. Todo mundo falha, todo mundo erra, vamos ajudar todo mundo, vamos socorrer, vamos levantar. Não. Aquela soberba, arrogância, leis particulares. Ignora seu verdadeiro eu. Isso nós já falamos, não é verdade? Bom, eu pus exemplo de Caim, padrões próprios, não aceita reprovação. Saul, desespero por aprovação. E coloquei padrões puritanos, quando Saul faz o voto e quer matar o próprio filho. Errou tanto, queria matar o filho porque o filho comeu, né? Para poder renovar as forças na guerra. Então, coloquei Saul como exemplo de padrões puritanos e de pessoas que gostam de aparência, e de Caim por padrões próprios, né? Caim tinha o padrão próprio. Eu fiz o meu melhor, Deus tem que aceitar. Não aceitou, estou com raiva, vou matar Abel. Acabou, morreu o assunto. Bom, tá bom então.